você não vai ser decepcionado. Agora, muitas igrejas evangélicas, meu querido irmão, meu querido pastor, meu querido líder, está contaminada com os falsos ensinos. E hoje, milhões de crentes não oram mais pedindo a Deus, mas eles oram determinando. E dizem assim: eu determino que você consiga tal coisa. Eu determino, eu exijo meus direitos, eu reivindico meus direitos. Esses são os ensinos que, disfarçados de fé, que na verdade isso é um tipo de feitiçaria evangélica, não está no Novo Testamento esse ensino. Eu desafio você a me mostrar no Novo Testamento grego aonde está a palavra determino, ou qual foi dos discípulos, ou mesmo o Senhor Jesus, ou Paulo, ou quem foi que ensinou que o crente tem que determinar. Aonde está isso? Na história da igreja. Onde está isso na história da igreja? Onde está isso na teologia? Aonde está isso na Bíblia? E quem foi que ensinou isso? Você não vai ver que foi os grandes homens de Deus, não. Você nunca viu John Wesley determinando, George Whitefield determinando, os homens de Deus, Augusto Nicodemos, pastor Paulo Romero. Você não vai ver pastor Marcos Vengonato, pastores aí que são grandes homens de Deus determinando. Ninguém determina. Por que será que o senhor Dr. Russell Shedd não determina? Eu determino nessa noite. Por que será que esses homens não determinam? Como eu também não determino. Sabe por quê? Porque não está na Bíblia, meu querido. A palavra determino, ou determinar, que é paralégio no grego, não está no Novo Testamento se referindo à oração. Se você não quiser acreditar no pastor Marcos, compre uma interlinear, grego e português. Aqui, Novo Testamento, interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, uma obra erudita, uma obra clássica. Você vai ver aqui, que não existe a palavra determinar, os discípulos não oraram determinando, ninguém orou determinando, porque não está no Novo Testamento esta palavra paralégio se referindo à oração. O único tipo de oração que tem na Bíblia, é pedir em nome do Senhor Jesus. Sempre foi assim. Desde 1987, quando eu aceitei Jesus, eu nunca vi ninguém determinar no púlpito. Eu nunca via isso, esse modismo terrível que está entre as igrejas evangélicas. Nem a Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica, ninguém determinava. Mas hoje, parece que virou moda. Todo mundo, eu determino. Só que essas determinações não acontecem porque, primeiro, não está na Bíblia, e segundo, não é Deus falando. Junto com essa determinação, meu querido, que você me desculpa, mas se você tem a Bíblia como regra de fé e prática, se você diz ter a Bíblia como regra de fé e prática, e você vai continuar determinando, me desculpe, mas você não acredita na Bíblia. Você acredita nos modismos, nos pregadores que estão na televisão ensinando essas aberrações. Você acredita em Kennedy Reagan, que ele acreditava, Reagan, que faleceu em 2003, que por alguns é considerado o pai da teologia da prosperidade, que na verdade ele não é, mas por muitos ele é considerado como o pai da teologia da prosperidade. Reagan ensinava essas aberrações aí. Profetizar, determinar, exigir seus direitos. Tanto é que Kennedy Reagan chegou a ensinar que você não deve orar pedindo segundo a vontade de Deus, porque isso destrói a oração, destrói a sua oração. Olha só, então acho que Reagan nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós temos que orar segundo a vontade de Deus, mas Reagan diz que você orar determinando é o certo. Se você orar exigindo ou determinando, exigindo seus direitos, é o correto, porque pedir, você destrói a oração. Olha só que absurdo. Isso é só uma das frases dos falsos mestres. Uma das frases do falso mestre. Existem centenas. Acompanhado com determine, esse ensino diabólico, antibíblico, anticristão, esotérico e místico, nós temos hoje um verbo usado na igreja que se alastrou em todas as igrejas. Se alastrou, que é o verbo profetize. Profetize daqui, profetize de lá. Profetize uma semana de vitória, profetize a vitória sobre o seu irmão, coloque a mão sobre o seu irmão e profetize. Eu sinceramente não aguento mais isso.
Né? Eu, sinceramente, irmãos, isso me dói aos ouvidos quando eu escuto isso daí. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, queridos, nos mostra que profetizar é só lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A pessoa que tiver o dom de profecia, ela é usada em profecia. Caso isso, não adianta você querer ficar profetizando, que você vai ficar profetizando da carne. Por isso que as coisas não acontecem na sua igreja. Se você quiser um estudo na sua igreja para eu te mostrar mais claramente isso daí, eu vou te mostrar. Porque você desconhece as escrituras, meus queridos. Lucas 16:16. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, não existe mais profetas nos dias de hoje. Não existe mais profetas nos dias de hoje. Não existe mais profetas nos dias de hoje. A lei e os profetas profetizaram até João. Se você não quer acreditar em mim, acredite na Bíblia. Hebreus, capítulo 1, diz a palavra do Senhor. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, pelos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. Não precisamos mais de profetas. Meu querido, líder, amigo, companheiro nessa jornada, eu, pastor Marcos, antigamente, nos anos de 87, 88, 89, eu tinha que convencer os mormons, que não existe mais profetas para os dias de hoje, conforme eu li aqui na palavra de Deus. Eu tinha que convencer os mormons que não existe mais apóstolos e nem profetas hoje. Hoje eu tenho que ficar convencendo, tentando convencer os evangélicos, muitos evangélicos que desconhecem as escrituras, que não existe mais apóstolos e nem profetas, meu querido. Não vai adiantar você ficar profetizando, porque isso daí você está profetizando da carne. Não existe respaldo bíblico para esse modismo. Isso é um modismo que invadiu as igrejas e não tem respaldo bíblico. Você não vê ninguém, nenhum homem sério fazer esse tipo de coisa, meu querido. Ou você fica com a Bíblia, ou você abandona a Bíblia. Ou você vai para uma seita aí, Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista, vai para qualquer seita. Mas se você crê na Bíblia, siga a Bíblia. Ela é a tua regra de fé e prática. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a profecia é somente isso, para cumprir um propósito, que foi a inspiração da Escritura. O que passar disso é anátema. Se você não quer acreditar em mim, acredite na Bíblia. Tenha a Bíblia como tua regra de fé e prática. Se você quiser saber mais, nos contate. Eu tenho alguns vídeos que poderão esclarecer você de uma maneira mais eficaz. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.